Oitavo Seminário Internacional Literatura e Cinema de Resistência. Sou Maria Fátima Paula dos Santos, orientanda do professor Augusto Sarmento Pantoja, do Programa de Pós-Graduação de Letras na área de Estudos Literários da Universidade Federal do Pará. Nossa pesquisa intitula-se Ancestralidade, Memória e Testemunho em Batismo de Sangue, de Frei Beto. É uma narrativa que traz em seu bojo a história dos frades dominicanos durante a ditadura civil-militar brasileira, em que esses mesmos foram torturados fisicamente e psicologicamente por apoiar a ação libertadora nacional que tinha como líder Carlos Marighella. Diante deste cenário, os frades foram perseguidos, muitos presos, e esse trauma de perseguição, uma verdadeira barbárie, levou Tito ao suicídio. Início, vamos ler aqui um poema de Tito, quando ele sai da prisão. Ele vai para o Chile, depois do Chile vai a Paris, num convento de Saint-Jacques, e lá ele escreve vários poemas. Dentre esses, Por que foges? Por que foges quando todo o meu corpo te procura? Por que não me respondes? Minha voz está rouca de te chamar. Onde estás? Talvez foste embora, bem longe. Mas para onde? Em qual estrela refugiste? Se lá estivesse, transformaria meus olhos em telescópio. Todas as noites falaria contigo, pertinho de ti. No jardim de teu planeta, colheria as mais belas flores, para fazer de teu corpo puro perfume e ser desejado como todo ardor do meu sexo. Então, um poema em forma, de uma certa forma, é um deleite dessa visão cósmica que Tito tinha do mundo. Por que ele fugia, de tanta perseguição, de tanta tortura? E naquele momento ele se encontrava distante em outro país. E tão tal que posteriormente, em 74, ele se suicida, devido a esse trauma, dessa verdadeira barbárie que foi a época que ele passou pelas perseguições, principalmente do delegado Fleury. A nossa apresentação inicial, ela parte da nossa pesquisa, tendo em vista que a ancestralidade refere-se à conexão com os antepassados, as raízes culturais e a herança genética de uma pessoa. Partindo desse pressuposto, o presente trabalho visa discutir a ancestralidade na obra Batismo de Sangue, de Frei Beto, a partir do intercruzamento, memória e testemunho. De que forma esse intercruzamento? A partir de que o testemunho, ele se dá a partir dos fatos que são rememorados. E nesses fatos que são rememorados, traz a história dos frades dominicanos. Eram religiosos que traziam, em sua, podemos dizer assim, estava na sua herança genética, por serem predestinados, pessoas convictas de sua fé, que lutavam em prol de um processo de redemocratização e acreditavam na salvação, e eram justos aqueles que se salvavam. Nessa análise, nós trazemos aqui um trecho, no momento em que Beto é torturado, e ele estabelece o seguinte diálogo. Quando perguntam para ele, você reza na Bíblia de Marx? Ele diz, embora reconheça a importância da contribuição de Marx, rezo pela Bíblia de Jesus. No capítulo 25 do Evangelho de Mateus, quando pergunta a Jesus quem se salvará, ele não diz quem serão os crentes, ou os padres, os ricos que ajudam a construir igrejas, ou democratas cristãos. Ele diz que teve fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Os justos perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te alimentamos? Com sede e te dermos de beber? Ao que ele lhes responderá, a cada vez que eu fizeste a um desses meus irmãos
mais pequeninos a mim o fizeste. Então, de acordo com esse fragmento, podemos ver que, de uma certa forma, os frades, eles tinham na sua ordem dominicana, era ajudar o próximo, ajudar os outros. E só os justos serão salvos, porque eles acreditavam, tendo em vista que isso estava imbuído, né, de certa forma, fazia parte da sua ancestralidade, do seu interior, em reconhecimento e ajudar o outro. E partindo desse princípio, o intercruzamento da memória e a ancestralidade são ligados pelo desejo comum, que é justamente essa luta contra a opressão do regime ditatorial. E nesse fio de lembrança, Beto narra seus testemunhos com frades perante a barbárie comandada por Sérgio Fernando Paranhos Fleury, delegado do Departamento Estadual da Ordem Política e Social de São Paulo. O delegado Fleury é o que mais, podemos dizer assim, é o que tocava o terror na época, onde podemos dizer assim que Tito, Fernando, Ivo e Beto chegaram a ser interrogados pelo Fleury. E dentro desses interrogatórios, o que mais foram torturados no pau de arara, com fio elétrico, Ivo, Fernando e Tito. Beto, podemos dizer que ele escapou desse processo de tortura por ele ter, de uma certa forma, um parentesco com o círculo militar. E, de uma certa forma, ele não chegou a ser torturado como esses demais frades. Um outro trecho aqui, no momento em que Fernando foi torturado e no momento que ele termina delatando como ele se comunicava, que devido à operação Batina Branca, foram presos Ivo e Fernando, e eles terminaram tendo que confessar, devido às torturas que eles sofreram, como eles se comunicavam com Carlos Marigrela, que ele tinha um pseudônimo de Ernesto, de um dos nomes que ele usava para se comunicar. E aqui é um trecho em que Beto traz: em batismo de sangue, erguido num pau de arara, recebia pancadas, e isso Fernando, na nuca, em tapas nos ouvidos, os dentes inferiores descarrilharam, o maxilar fora deslocado. Como os socos na cabeça e no queixo, os torturadores o puseram no lugar. Como Marigrela entra em contato com vocês? Berrava Fleury, enquanto seus auxiliares introduziram lentamente um fio na uretra de Fernando. A corrente elétrica ligada explodiu em os limites de sua resistência. Macerada pelas longas e atrozes sevícias daquele eterno domingo. Ele disse, Fernando, pelo telefone da livraria. Respondeu, entre gritos que nada diziam a surdez diabólica dos torturadores. Então, para ver nesse fragmento, nós temos o testemunho que Beto traz, de certa forma, né, o testemunho de Fernando ali, como foi que ele realmente teve que terminar confessando como ele se comunicava com Marigrela. E diante disso, a literatura de testemunho reflete o real, de forma singular, que exige um relato, que não é um relato jornalístico, visto que na literatura o testemunho é simbolizado pelo martírio, ou seja, algo vivido como um trauma. Isso segundo Celegrama Silva, 2003. Como também o testemunho presenciado ou conhecedor dos fatos narrados, né? E segundo essa concepção, a partir de Celegrama Silva, Sarmento Pantoja apresenta as três vozes do testemunho, testis, supeste e abirtem, a partir dos estudos de Celegrama Silva, que já apresentava os estudos sobre a voz do testemunho em testis e supeste, e Pantoja ele acrescenta uma terceira categoria, que é o testemunho abirtem. Frei Beto, na posição de testemunho arbiter, narra enquanto conhecedor da experiência, por exemplo, o trecho: absortos na leitura, Padre Manuel e Padre Macedo estampavam o rosto o cravo da dor, da indignação, da desesperança. Entenderam-me o correio do povo. Marigrela morto ontem. Fiquei pasmo, mudo, asfixiado. Tem um momento em que ele é conhecedor de todas a perseguição que tinha contra a Carlos Marigrela. E aqui ele narra um fato da mesma forma porque ele é conhecedor desse fato, de certa forma, enquanto conhecedor dessa experiência de perseguição. E no momento em que, em 4 de novembro de 69,
no momento que à noite, né, ele termina numa emboscada e ele termina assassinado, Carlos Marighella. Esse momento que Frei Beto fica sabendo através do jornal. Quanto ao testemunho Testis, percebemos que Beto relata sua visão ocular de ter testemunhado a barbárie do regime da opressão, porque o país estava sob o domínio do autoritarismo regido pelos militarismo. Nessa época, não somente os confrades foram perseguidos e presos, como aqueles que se opuseram contra esse regime, os estudantes, também sofreram a perseguição. Na época, estudantes foram mortos, muitas vezes até a missa era de certa forma monitorada pelo militarismo. Segundo eles, algumas padres, de uma certa forma, a missa para eles era como se fosse também, estaria apoiando, para eles, o militarismo estaria apoiando, para eles chamavam de revolucionário. E aí eles, de uma certa forma, perseguiam até os padres, até as missas fechavam. Então, durante um estudante que foi rezar uma missa, foi morto, e foram celebrar uma missa, até foi proibido nas portas das igrejas, estavam lá perseguindo as pessoas. Então, uma verdadeira barbárie. Num outro trecho aqui que a gente traz, fala sobre um testemunho, né? Testemunho, que a cerimônia macabra ocorria indiferente à minha presença. No momento em que Beto testemunha, né, o testemunho do Testis, que ele testemunha um colega sendo torturado, e onde o próximo será ele. O Cocunda puxou do bolso um rolo de fios de cobre e pendurou a mão na forma de chicote. Virou-se para mim e falou com sua voz rouca, cavernosa: vá tirando a roupa, que em seguida é você. Passaram a lanhar o corpo do rapaz. Seu corpo rodopiava, saltitando entre os trios de algozes, e a pele abria-se em finos e alongados vergalhões vermelhos. Gritando, ele chorava aos pulmões, manchando de sangue as mãos que tentavam segurá-lo. E nesse momento ele está presenciando, é chamado de testemunho Testis, e aí entra um policial e diz para ele tirar a roupa, e ele escapa dessa tortura, né, o Beto. Ele não chega a ser pendurado no pau de arara e nem a ser eletrocutado como os seus confrades. Na perspectiva do testemunho supestre, podemos dizer que Frei Beto narra essa experiência vivenciada junto aos militantes, pois tinha algo em comum, que era a luta pela libertação. Uma luta marcada pelo sangue, a tortura. Se tornar além da tortura era o batismo de sangue, né? Aquela tortura, aquele momento ali, aquela crueldade. É como se fosse todos eram batizados naquele momento. Por isso, o livro Batismo de Sangue. Porque o Departamento de Operação Política e Social torturava os militantes e também os dominicanos sob o pau de arara até sangrar. A hóstia do momento, muitas vezes, para eles, foram servir, que era a comunhão, eles colocavam um fio eletrocutado na língua. Então, aquilo ali é como se fosse, eles diziam para ele que era a hóstia deles, porque eles eram proibidos de celebrar dentro do presídio. Então, eles não tinham permissão. E alguns momentos que eles faziam as suas celebrações eram de formas às escondidas, porque eles eram proibidos de estar fazendo essas celebrações dentro do presídio. Desse trecho, podemos dizer assim, na perspectiva do testemunho supestre, podemos dizer que é o momento em que ele testemunha, Beto testemunha o que ele realmente passou, que realmente ele vivenciou, que foi realmente que ele sofreu. Então, através desse vazio da escrita, ele testemunha. Então, quando é o momento em que ele é interrogado, ele não foi torturado, mas ele foi interrogado.
e pergunto a ele se ele leu Marx, né? Ele disse que lia a Bíblia. E se ele leu que Marx considera a religião o ópio do povo, é a burguesia e ele diz que é a burguesia que faz da religião um ópio do povo, pregando um Deus apenas o Senhor dos céus, enquanto ela se apodera da terra. O Deus da minha fé é aquele que encarna em Jesus Cristo e assume a libertação dos oprimidos, né? Então aqui você vê que essa força que eles tinham no seu interior, a fé, né, é algo que estava realmente imbuído, né, é algo que fazia parte da sua ancestralidade. Então, você acredita na virgindade de Nossa Senhora? É perguntada a Beta. Ele diz: acredito, pois não tenho outra fé senão da igreja. Perplexo, ele começava a encolerizar-se. Não admitia que minhas posições políticas decorressem das verdades da fé. Então, você vê que esse outro trecho. E diante de todos esses fragmentos, podemos dizer que, para Gramsci, a linguagem contém os elementos do mundo de uma cultura que será igualmente verdadeira, que a partir da linguagem de cada um é possível julgar a maior ou menor complexidade da sua concepção de mundo. E naquele momento, na época, podemos dizer que a linguagem que estava a rigor era a linguagem da opressão. A linguagem, podemos dizer assim, a sociedade estava dominada, de uma certa forma, em sua maioria, pelo regime ditatorial. E as pessoas, os militantes, os frades dominicanos lutavam justamente contra esse desrespeito dos princípios dos direitos humanos, mas, de uma certa forma, a sociedade estava fortalecida pela censura. Mas as pessoas que estavam nessa luta contra essa opressão acreditavam sim que era possível a redemocratização. Outro trecho que nós podemos dizer, o momento em que Ivo, junto aqui foi o Fernando e Ivo que foram torturados, terminaram fazendo a delação, como se comunicava com Marigrela. Nesse fragmento, o momento em que Ivo foi torturado. Ivo foi pendurado no pau de arara e a serpente elétrica ligada no seu corpo, entre convulsões e dor, percebeu quando Fleury e Alemão ingressaram na sala. As perguntas se multiplicavam. Você é da ALA, que é a Ação Nacional, a Ação Libertadora Nacional? Conhece Marigrela? Como faz para chegar a Marigrela? Fez política estudantil? Tem amantes? O que sabe da vida íntima de padres e bispos? Então eram perguntas horríveis. O fio desencapado foi introduzido no pênis do estudante, do Ivo. A dor explodiu-se as vísceras e o corpo agitou em torno da trave da madeira. As perguntas sucediam-se. Onde mora Marigrela? Quem pôs vocês em contato com ele? Como faz quando querem encontrá-lo? Nesse momento, o Ivo também termina dando quando dizem o segredo de como se comunicava com Marigrela, que não tinha como, né, mediante essa crueldade. Nesse testemunho, podemos dizer que as atrocidades cometidas pelo Departamento de Operação Política e Social, nessa materialização de imagens, podemos dizer que, de uma certa forma, imagens da barbárie, é possível estabelecer uma relação de dualismo. A matéria e espírito, podemos dizer que ali nós temos aquele momento representado pela memória. Essa memória é justamente essa dualidade, a matéria e o espírito, a corpo e a mente, porque as marcas estavam no corpo e estavam na mente. O corpo foi torturado, é uma matéria, que também é um espírito, porque o movimento da linguagem corporal é justamente conduzido pelo sistema nervoso, por consequente, essa dualidade constitui a memória. Então, batismo de sangue é uma certa forma, uma narrativa que traz, podemos dizer, o testemunho, de uma certa forma, desses corpos que foram torturados, dessa matéria que ali, de uma certa forma, nós temos a presença do trauma, né, a partir da perspectiva da matéria, do espírito, que justamente que nós temos esse movimento de percepções através dos testemunhos. Nossas considerações finais. A ancestralidade se relaciona ao legado histórico dos mártires e à continuidade de sua memória através da fé espiritual.
E o testemunho nas três vozes se apresenta sob a ótica da fidelidade dos frades a seu compromisso religioso, mesmo diante de perseguição e morte. Além disso, a memória, por sua vez, preserva a lembrança desses acontecimentos trágicos e honra o sacrifício dos mártires, perpetuando sua mensagem e impacto na sociedade. Então, a obra Batismo de Sangue, de uma certa forma, ela é impactante na nossa sociedade, que faz, podemos dizer assim, de uma certa forma, trazer à tona, é a arte, podemos dizer assim, escancarando aquilo que tanto, né, podemos dizer assim, tentam esconder, tentam esconder o que realmente aconteceu na época da ditadura, o período ditatorial. E isso traz em locos essas discussões, para que possamos, de uma certa forma, fazermos reflexões em torno desses acontecimentos, né? E como realmente, qual o valor da democracia. As nossas referências que utilizamos: Bergson, Matéria e Memória, que é um ensaio sobre a relação do corpo com o espírito. Frei Beto, Batismo de Sangue, que é a nossa obra de análise, que traz justamente esse relato, principalmente da guerrilha e morte de Carlos Marighella, e quando ele tinha o apoio dos frades dominicanos. Gramsci, Cadernos do Cárcere. Sarmento Pantoja, O Testemunho nas Três Vozes, Testis, Superstes e Arbiter. Celi Grima Silva, História, Memória, Literatura. Celi Grima Silva, Zeus e Testemunho, um caso de intraduzibilidade entre conceitos. Então, essas são as nossas referências para a apresentação de nossa pesquisa, diante que nós podemos fazer aqui esse resumo, essa síntese para essa apresentação.